Mas tu não eras um indivíduo belicista, não eras um indivíduo que gostasse da tropa, Não, da nada, guerra. nada. Pois havia nessa altura gente que... Sim, claro. Eu quando assisti àquelas conversas do meu pai e dos clientes lá da loja, É isso. eu fiquei a saber que a guerra colonial não era para ser mantida. Mas então eu não sabia mais nada do que isso. Eu, quando tinha 20 anos, era uma besta como qualquer outro catraio da minha idade. Então não tinhas sensibilidade política aos 20 anos? Não tinha. A minha sensibilidade estava toda para a pintura. Eu tinha a mania que ia ser um artista de gabarito e tudo o resto que andava à minha volta não existia. A pintura é que era. O resto não me dizia nada. Mas havia uma coisa que eu sabia. Eu sabia que o Salazar não era flor que se cheirasse. Sabia que a guerra colonial não era para ser mantida. Portanto, eu não devia ir para a guerra. Portanto, para eu não ir para a guerra, o que é que eu tinha que fazer? Tinha de evitar ir para a tropa. Tinha que fugir, assalto ou qualquer coisa. Só que, por cobardia ou por timidez, nunca fui capaz de sair daqui. Então, pensei o seguinte: vou para a tropa, mas vou omitir as minhas habilitações para cumprir o serviço militar por posto mais baixo, que é para dar o mínimo de mim à guerra, o mínimo de mim ao exército. E então, eu tinha o terceiro ano de pintura, mas disse que tinha a frequência do terceiro ano, não cheguei ao fim do ano, tinha frequência, mas disse que tinha a quarta classe. E não disse que era analfabeto porque encontrar-me a ler era uma chatice. E pois, então... ia ser tramado. Eu sou analfabeto e depois estavas a ler. E não estava com o livro ao contrário. E pois não. E então, calhou-me na sorte ser condutor. Fui condutor. Agradou-te. Agradou-me porque assim, olha, fiquei a saber conduzir carros, não é? E como condutor, na altura havia o condutor autorrodas e o condutor auto-hipo. Porque no meu tempo ainda havia carroças com tração a cavalo. Havia carroças... o condutor o condutor auto-hipo. Auto-hipo que era com o guia dos cavalos. Com os cavalos. Eu era condutor autorrodas, porque era mecânico. E então fui para o SICA, aqui para o pé do Palácio, mas logo ali vi coisas que não me agradavam muito. Não te agradava? Tu te escreveste um livro e nós vamos mostrar. Exatamente. Nós vamos mostrar um livro que tu escreveste. Escreveste este livro depois de teres vindo da tropa. Este livro que 191 Memórias de um Soldado em Angola, prefaciado pelo grande mestre Germano Silva. Este livro conta, o Varela conta neste livro aquilo que passou antes de ir para a guerra, já no serviço militar, e depois, quando veio. E durante a guerra. E durante a guerra, exatamente. Toda a vida militar, desde a recruta até o regresso de Angola. Exatamente. Este é um livro interessante, muito interessante. Está escrito, são 280 páginas, mais ou menos. É um livro que, além de nos contar e de nos mostrar como era a vida militar nesse tempo, a vida militar de quem ia para Angola, quem ia para a guerra colonial, para outros lugares, está escrito com bastante humor, com uma boa disposição, que vê-se que é de uma pessoa que não tem nada a ver com tropa. Não. Porque... Nem tenho nada que apontar ao exército daquele tempo relativamente a mim. Embora me tivessem metido na cadeia 4 dias, depois redimiram-se e deram-me 3 louvores. Tudo bem. Eu vou dizer-te o seguinte. Quando eu li esse livro, eu fiquei com a ideia... fiz aqui uma comparação e confesso que quem é que me lembrou
que personagem me lembrou nessa altura? O valente soldado Švejk, do Jaroslav Hasek, o escritor checo que criticava na Primeira Guerra Mundial o facto de terem ido para a Áustria. E havia o valente soldado Švejk que era um anti-herói. E eu acho que tu eras um anti-herói na tropa. Daí o livro é um livro que nós pegamos e queremos sempre ir para a frente, desenvolver. Tenha-me dito isso. Comigo aconteceu isso, e tu já, quando estavas cá, já começaste a fazer das tuas no quartel, no SICA, não é? Exatamente. Onde mais tarde no Porto foi a reitoria da Universidade do Porto. E agora pertence ao Hospital Santo António. Exatamente, que é ao lado do Palácio de Cristal. Eu aqui há tempos fui lá a uma consulta de dermatologia, por causa de um sinal que tinha aqui na testa, e as médicas que me atenderam tinham o seu gabinete num primeiro andar, em frente à Casa da Rata, onde eu estive preso. E depois eu contei-lhes, a minha vinda aqui ao hospital, não só vim tratar da saúde, mas vim fazer um passeio ao meu passado. Vim recordar uma coisa, porque ali naquelas duas grades, a grade mais pequena era a Casa da Rata, onde eu estive preso 5 dias ali. E como é que foi isso? O que é que te aconteceu? Ou o que é que tu fizeste para ir lá parar? Uma pessoa na tropa para ser preso basta dar uma esmola a um pobre quando o capitão disse para não dar. Disse, não dás de esmola a pobre. Cumprem-se ordens, não é? Na tropa cumprem-se ordens. Mais nada. Tudo tem a ver com a minha rebeldia. Porque antes de ser preso, a minha rebeldia já lá estava, porque quando tentaram dar-me instruções de armamento, eu não queria fazer guerra, eu não quero pegar numa... Eu parecia quase um religioso das Testemunhas de Jeová que recusa pegar numa arma. Eu, como ateu, também recusava pegar numa arma, mas não era uma recusa ali assim... Firme, não, eu era só para chatear, mais nada. Porque depois eu fui para a guerra e tive a arma e dei tiros. Dei 20 tiros. Mas o Furriel estava com uma... Ainda por cima isto, davam-nos instrução de Mauser, que era uma arma da Segunda Guerra Mundial, que não era usada na Guerra Colonial. Não sei porque é que tínhamos que aprender a usar aquela arma se depois nos davam outra. Quando cheguei a Angola, deram-me uma arma que eu nunca tinha visto na minha vida, nem dei tiros com ela. Depois tive que dar tiros numa noite, fomos até casa e tive que me defender, só mais nada. Mas o Furriel desmontava a arma e dizia, isto é coronha, isto é o não sei o quê, isto é o cão, isto é o não sei o quê, não sei o que mais. Depois perguntava, o que é isto? É o tal. É o tal. É o tal. É o tal. Chegava a mim, eu ficava calado a olhar para ele. Então, o que é isto? Não sei. Não ouviste o teu colega? Não. Então, ouve que ele vai repetir. O colega repetia. Então, ouviste? Ouvi. Já não podia dizer que não ouvia, não é? Pronto, também repetia. Da segunda vez, isto é o fusta, o cão, o não sei o quê, o gatilho, ou aquilo lá que fosse. Chegava a minha vez, eu não sei. Eu vi na cara do Furriel que ele pensou assim, da primeira vez pensou, este gajo é burro. Pois. Da segunda vez teve dúvidas. Pois. Da segunda vez teve dúvidas, eu vi na expressão dele que ele ficou assim a olhar para mim e disse, então ouve o teu colega, que ele vai repetir. O colega repetiu e eu repeti. A terceira vez, tal, depois que chega a minha vez, aponta para mim e diz, tu não sabes, e aponta para os outros. E nunca mais me perguntou nada. Daí como foi ele inteligente. Que é difícil encontrar um superior hierárquico na tropa inteligente. Aquele era inteligente, pá. Nunca mais perguntou nada. Ele pensou, este gajo está aqui para chatear, quem o vai chatear sou eu. E nunca mais perguntou nada. Nada. Incrível. Foi um gajo porreiro. Eu fiquei a gostar dele por causa disso. Fiquei a gostar dele. Exatamente. E depois ali naquele quartel, todos os 2 meses havia o juramento de bandeira. E havia uma festa.
E nessa festa, a festa era a festa em palco, música, fado e tal. Toda essa festa era feita com a prata da casa. E havia um oficial que era o encarregado daquilo. Mas eu agora fiquei aqui assim um bocado baralhado, porque antes disto tem que haver uma razão para o que eu tenho a seguir. Falta uma razão. Sim. Um dia entrei no refeitório para comer. O refeitório tinha mesas compridas, com 5 militares de cada lado, e no canto da mesa tinha a terrina da sopa. E junto à terrina a respectiva concha. Quem ficasse sentado junto à terrina da sopa e virado para a porta, era o chefe de mesa e estava obrigado a servir a sopa aos camaradas. Eu fiquei na outra ponta da mesa, na ponta contrária. Mas a concha estava fora do sítio, estava em frente a mim em vez de estar junto à terrina. Quando nós entramos para o refeitório, temos que ficar todos em pé, em sentido, quietos e calados, até estar o refeitório todo cheio. Só aí, com silêncio absoluto, o oficial de dia diz, podem sentar, e aí sentámos e servimos a sopa. Enquanto estávamos à espera, o chefe da mesa disse-me, pá, chega-me a concha, que era para pôr a concha junto à terrina. Eu pego na concha, estico-me para lhe chegar, e nessa altura um queixaço na cabeça quase que me partia o pescoço. Era o sargento de dia que passou por trás de mim, deu-me o queixaço e disse, gritando, ninguém mandou servir a sopa. E eu disse-lhe, mas eu não estou a servir a sopa. E disse-lhe, cala-te ou levas mais. Opa, e eu fiquei a pensar naquilo, cala-te ou levas mais. Quer dizer que eu fui castigado com um castigo corporal, que é o pior que se pode fazer. Porquê? Por pegar na colher de sopa e colocar ao pé da terrina. Se isso merece castigo... Porque tu não ias tirar a sopa, não, tu ias colocar no sítio dela. Ao pé da terrina. Sim. No sítio dela. Ia chegar só ao chefe da mesa para ele colocar no sítio dela. Então, enquanto comia, fiquei a pensar, olha bem, eu fui castigado por uma falta que eu não cometi. Então agora vou ter que cometer a falta para merecer o castigo que já recebi. Portanto, se quer na tropa é assim. Castiga-se por avanço e prevarica-se depois. Então, pensei logo o que é que havia de fazer. Era terça-feira. E eu acabo de comer, venho à porta de armas, ver o calendário do serviço. Quando é que eu estou a serviço? Estava a serviço no sábado à tarde. Ótimo. Até logo, venho cá no sábado. E fui-me embora, fui para casa. Eu passei do quartel, tinha que ter uma autorização. O sentinela fez... Eu caguei, andei sempre, não olhei para o sentinela sequer, andei sempre. Ele também não fez nada, não me deu tiro nem nada. Pronto, fui para casa. E no sábado, à hora, lá estava, uma horita antes, fui ao sítio do armamento buscar a Mauser, o capacete, umas coisas muito abichanadas que se usava na altura, que era umas coisas de couro para pendurar aqui assim, amarrado à cinta e tal. E pronto, e fui para a parada formar para aquilo. Ora, desde terça-feira até sábado eu tinha faltado a 20 e tal formaturas. Portanto, eles já deviam pensar que eu era desertor. Porque eu não disse a ninguém que ia para casa, não disse a nenhum colega, opa, responde por mim, nada. Ninguém sabia disso. E o sargento está a fazer a chamada e tal, até que chama o meu número, 191. Pronto. Ele olhou outra vez, 191, respondi mais alto. Pronto. Ele chega a mim a ver, tu és 191? Sou, sim, senhor. Onde é que tens andado? Estive em casa. E quem te mandou para casa? Ninguém, eu sei onde moro, vou para casa quando quero. Ele regala os olhos e diz, estás a brincar com a tropa? Não, a tropa é que está a brincar comigo. E pronto, e o gajo não me perguntou mais nada, me fez uma participação, como era o papel dele. E
E passado 2 ou 3 dias, sai a ordem, prisão, acho que 5 dias de cadeia, disciplinar, prisão disciplinar de 5 dias. E no dia que eu tive que me apresentar para ser preso, acontece às 10 da manhã, ao render da parada. Então, ao render da parada está um oficial a tomar conta dos militares todos que vão entrar de serviço, e no fim da fila desses militares todos estava o prisioneiro do dia. Estava eu com uma manta às costas, porque tinha-me dito que na Casa da Rata havia cama, mas não havia manta. Tinha que levar uma manta. Uma manta, cadernos e lápis e tal, e esferográficas para escrever e desenhar, porque estar preso é uma chatice, tenho que fazer qualquer coisa. Depois chegou à minha vez, o oficial que estava a tomar conta do serviço naquela manhã, e naquele dia havia um ensaio todas as semanas, havia um ensaio depois do almoço, num dia qualquer da semana, e era naquele dia, para o espetáculo do Juramento de Bandeira. E eu tinha pensado, naquele dia, propor-me para fazer stand-up comedy, uma coisa que agora se chama stand-up comedy, mas na altura era só comédia, não era humor só, ainda não havia... Tinha nome, ainda não havia. Essa designação ainda não existia. E então, quando chegou a minha vez, o último gajo da fila, apresentar-se ao oficial Dias, uma festa, dá-me licença e tal, apresenta-se, é ladainha, apresenta-se o soldado condutor auto-rodas número 121-65 a fim de dar entrada nas prisões do quartel. E ele dizia, estás apresentado, podes retirar-te. E eu disse, meu alferes, eu tenho uma coisa para lhe dizer, desculpe lá, mas eu tinha pensado participar hoje, porque esse oficial é que era o responsável pelos espetáculos. Calhou de ser aquele oficial. Eu tinha pensado participar hoje no ensaio. Por isso agradecia que uma Alferes fizesse favor de me ir buscar à cadeia nessa altura para eu participar. Ele olhou para mim, estás maluco? Vai-te embora. E pronto, eu fui embora. Apresenta-te ao Sargento da Guarda. Eu lá me apresentei ao Sargento da Guarda. O Sargento da Guarda abre a porta da cadeia, a cela, mete-me lá dentro, fecha aquilo. Foi o único dia que estive com a porta fechada. De todos os outros dias estive com a porta aberta. Porque só aquele sargento é que era lateiro, os outros não. Os outros eram todos gajos porreiros. Então, ao meio-dia e tal, abre-se a porta e o sargento, 131! Era eu, sim. Acompanha os praças da guarda. 2 praças da guarda, eu no meio, tal, para o sítio do espetáculo. Do ensaio. Do ensaio, sim. No ensaio, lá estava o oficial a quem me apresentei de manhã, estava a acabar de cantar um colega qualquer, o camarada acabou de cantar, saiu, aplaudeiram e tal, saiu, e o oficial com o queixo apontou uma escada, é a tua vez. Eu subo aquilo e tal, subo para o palco. Mas tu sabias o que é que ias fazer nesse espetáculo? Eu sabia, eu tinha um programa para... Tinhas um guião na cabeça. Tinha um guião na cabeça. Tinha uma série de anedotas engatilhadas. Chego em frente ao microfone, tudo em silêncio, porque para cantar faltava a música. E ninguém sabia o que é que eu ia fazer, não é? Eu contei uma anedota e a malta explode em risos. Segunda anedota, mais risos e palmas. 3 anedotas, e uma coisa que ia abaixo com risos e palmas. Muitos anos depois eu pensei que eu não tinha tanta piada assim. O que acontecia é que eu estava a fazer humor num quartel, onde é proibíssimo rir. No quartel não se ri, faz-se guerra, é-se sério. Aprende-se coisas para a guerra, não é para fazer rir, que é essa merda de fazer rir, não é? Portanto, há um termo para isso. O fulano que é contra as coisas. Contra o militarismo, não é? Sim, no fundo, eu estava a negar aquilo para que é feito... Exatamente. E pronto, por isso é que fui assim tão bem recebido e tal. Durante os dias que passei na cadeia, fiz a caricatura do sargento com quem tive aquela
aquela troca de palavras na parada, que era, porque por acaso tinha um nome engraçado. Nunca vi ninguém com um nome igual. Ginja. O apelido dele era Ginja, era o Sargento Ginja. E eu fiz a caricatura dele em forma de cartaz do faroeste. Procura-se Ginja, o terrível. Dão-se 3 meses de pré a quem o entregar, vivo ou morto. O sargento da guarda daquele dia viu aquilo, cagou-se a rir, achou piada aquilo e foi mostrar aos colegas sargentos. E alguém lhe sugeriu para fixar aquilo ao lado da ordem de serviço para toda a gente ver. E veio ter comigo. Opa, posso fixar isto ali ao pé do sargento? Ó sargento, esteja à vontade, faça de conta que isso é seu. E ele fixou. Passado um bocado, veio ter comigo com cara de caso. Opa, temos um problema. O desenho desapareceu e quem o levou foi o Sargento Ginja. Eu disse, olha, ótimo, subiu na minha consideração porque é colecionador. Ótimo, isso é bom. E pronto. Uma coisa que aconteceu. Na casa da rata não havia sanita. Havia o balde sanitário. Era um balde de zinco meio d'água. E os prisioneiros defecavam e urinavam no balde. Depois, todos os dias, ao fim da tarde, o prisioneiro... Porque no primeiro dia que eu lá estive, também estava lá outro camarada preso. Mas no dia seguinte, o outro camarada veio-se embora e fiquei eu só os outros 4 dias. E ao fim da tarde, vêm 2 soldados de espingarda aos ombros para eu ir despejar o balde e lavar o balde e tal ao quarto de banho. Eu no meio de 2 soldados com um balde de merda na mão. E eu olhei para os soldados e disse, opa, eu não sabia que a minha merda era tão importante. 2 garbosos soldados prestam honras militares. A tropa tem destas coisas engraçadas. E tudo isto acontecia ainda antes de tu ires para antes de ir para Angola. Angola. Isto foi no ano de 65. Isto foi no ano de 65. Foi assim, a meio do ano, mais ou menos. Março, abril de 65. Porque estavas convencido que quando fosses para a Guerra Colonial ias ficar lá. Ia ficar lá. Mas quando saí da cadeia, tive que me apresentar ao Sargento Ginja. Oh, diabo. Maneira que eu subi lá ao sargento e subi à secretaria. Meu sargento, dá-me licença. Entra. Ele devia estar a moer a minha chegada, não é? Chegou para ele, apresenta-se o soldado contra autorrodas acabado de ser solto das prisões do quartel. Estás apresentado. Dá-me licença que me retire. Não, espera aí. Fui à gaveta, tirou o meu desenho dobrado em 4. Mau colecionador, os desenhos não se dobram. Estica-me o desenho. Quem foi que fez isto? Fui eu, meu sargento. És homem? Sou, sim, senhor. Não és nada, tu és um garoto, tu és um catraio, porque eu podia ser teu pai, estás a brincar comigo. Não? E chega à minha beira, manda-me 2 bufardos no focinho, 2 murros, mas murros verdadeiros, que me arrebentou a boca por dentro. Eu não fazia ideia nenhuma que um murro na cara provoca esmagamento do interior da face contra os dentes. Do maxilar e da face. Contra os dentes, bate o maxilar, a boca por dentro rebenta. Por isso é que às vezes nos filmes de cowboys apanham um murro e cospe sangue. Foi como aconteceu, eu cuspi sangue. Eu fiquei danado com aquilo, apetecia-me pegar numa máquina de escrever e apresentar na cabeça do sargento, mas havia ali uma coisa que para mim era importante e continua a ser ainda hoje. Ali o violento era ele, não era eu. Eu fiz um desenho. Ora está. E ele partiu uma cara. Ora está. Esse é super atual. Pois é. Pois é. E foi em 1965. Em 65. Eu, um gajo pacífico, fiz um desenho e ele, um militar aguerrido, parte-me as trombas. Não aceitou o humor. Não Nada. soube aceitar o humor. Nada. Nem sabe o que é humor, coitado dele. Ele sabe lá o que é isso. Exatamente, porque aquilo era humor. Era humor, não era mais nada.
Então, eu pensei, bom, isto aconteceu-me, foi visto por alguém que estava na secretaria daquela altura, que se encarregaram de dizer o que é que viram. Mas não pode ficar por aí. Tenho que fazer alguma coisa mais. Então, cheguei à caserna, peguei num papel, um papel A4, dobrei a meio, fiz um desenho aqui, um desenho simples de um soldado em frente a um sargento, e aqui, à luz de uma janela, outro desenho igual, com ligeiras alterações, de modo a que o soldado faz assim e o sargento faz assim. Ou seja, no movimento... Exatamente. Depois fazia-se era assim. O murro... Fazia-se assim. Exatamente. E via-se o boneco animado. Exatamente. Mexiam-se as folhas e via-se um boneco animado. Com o sargento a dar o murro. A dar cabo da cara ao outro. Fiz 4 ou 5 bonecos desses, escolhi colegas, e olha, foi assim que o sargento Ginja me partiu as trombas. Mostra a toda a gente. E aqueles desenhos correram o quartel, toda a gente viu, incluindo o comandante. E porquê é que eu digo incluindo o comandante? Porque passado 3 ou 4 dias, chamam-me ao gabinete do comandante. E o comandante disse, olha, neste fim de semana, lá em casa, faz-me um desenho para pintarmos um cenário na nossa sala de espetáculos. Ora, eu como estava preso, cada dia de cadeia valia a 5 dias sem dispensas. O que quer dizer que 5 dias de cadeia eram 30 dias sem sair do quartel. Era um mês. Um mês no quartel. Exatamente. 5 dias preso e 25 dias sem sair das paredes do quartel. Eu disse, eu tenho o meu comandante, fará o favor de me assinar uma dispensa para poder ir a casa fazer o desenho. Diz-me ele, mete a dispensa ao sargento Ginja. Não posso. Diz ele, pois, tu és o tal. Portanto, eu era o tal. Pois, tu és o tal, está bem. Então, estava a tomar conta do serviço às 10 da manhã, à renda da parada. Outro oficial, ele veio à janela e viu quem era, disse-me para ir chamar aquele tenente e tal. Lá fui chamar o tenente chegou ao pé dele, ele disse, olha, assina uma dispensa a este rapaz que ele é bom moço, merece. E o tenente mandou-me ir ao sargento Ginja para me assinar a dispensa. Eu lá vou para o sargento Ginja com a dispensa para ele pôr o carimbo, chegou ao sargento, olha, meu sargento, o nosso comandante mandou que o senhor me assinasse isto depois ao fim de semana à casa. O que é? Se foste falar com o comandante, estás tramado, vou-te meter na cadeia outra vez, tu não podes falar com o comandante. Blá, blá, blá. Nessa altura entra o tenente oficial dia, mas está aqui este mancebo, achei piada, foi a primeira vez que me chamaram mancebo. Está aqui este mancebo a dizer que... E o tenente disse, sim, pode assinar que o comandante autorizou. Pronto, aí fica lixado e tal, mas põe lá o carimbo e tal. E a partir daí tive sempre dispensas. Não houve mais problema nenhum. E pronto. Depois o problema foi ter sido mobilizado. Pois, já estavas à espera que isso acontecesse. Não foi surpresa nenhuma para ti. Aliás, com esse comportamento, era mais do que certo que ias ser mobilizado, a não ser que tivesse uma doença muito grave. Quando fui mobilizado, fui para Viana do Castelo, estive lá uns 2 ou 3 meses, no forte, acho que se chama São Julião, já não tenho certeza, no livro diz. E depois lá fui para Angola. Em Angola foi uma chatice porque... No fundo continuaste a fazer em Angola aquilo que estavas a fazer. Exatamente. Mas eu era condutor, mas havia mais condutores do que viaturas. E o oficial encarregado dos condutores reuniu todos os condutores e disse isso mesmo. Há mais condutores do que viaturas. O condutor que tiver a viatura distribuída ganha um prémio mensal, e não vou ser eu que vou dizer quem é que há de ganhar o prémio. Portanto, quem quiser ter a viatura distribuída dá um passo em frente. Eu dei 2 atrás, não fosse alguém empurrar-me. Porque aquilo... Tu não querias? Eu não queria. Tudo o que fosse fazer algo... Fazer algo a favor do exército não era comigo. Eu queria fazer tudo ao contrário, que é para saberem que eu estava lá, mas não estava.
Porém, houve uma coisa que me fez mudar o chip. Eu estava no mato havia uns 10 dias, houve um ataque ao acortelamento, uma noite de tiros, foi onde eu dei 20 tiros. Eu acordei às 2 da manhã a ouvir uns tiros longe, eu desperto, uma coisa que nunca me saiu da cabeça, perto e longe e tal. E fiz como me ensinaram na recruta, vesti-me rapidamente, calça, camisa, descalço, rastejar, abre a porta da caserna, a mão de fora com a arma assim, e recolher outra vez, a ver se tem algum tiro, não veio tiro nenhum, então a rastejar até um abrigo que havia lá e tal, meto-me no abrigo e fico ali, agarrado à arma, e à minha frente havia um muro de capim. Eu não sabia o que é que estava do lado do capim. Do lado lá do capim podia estar um nacionalista com uma granada para me mandar para o abrigo e eu agora não estava aqui a falar contigo. Então, para desmotivar qualquer guerrilheiro que estivesse ali prontinho para me tratar da vida, resolvi tratar eu da vida dele, que é para tratar da minha, não é? Pois, defendeste. E peguei na arma e uma rajada para o capim. Depois da rajada fiquei a pensar, quantas balas é que tenho? Muitas? Poucas? Nenhuma? Bem, o melhor é mudar de carregador. Então, mais meia dúzia de tiros, fiquei sem bala, tirei aquele carregador, meti outro, até hoje não tem mais tiro nenhum. E não matei ninguém porque não estava ninguém do lado. Não estava lá ninguém no capim. Porque de manhã eu fui lá ver, não estava lá nada. Nem sangue, nem corpo, nada. Portanto, tudo bem. Agora o que aconteceu foi que nessa noite morreu um camarada meu. Houve um camarada que, ao levantar-se da cama, houve um tiro que entrou por uns canos de gré que fazia de respiradores. Ele estava com as costas encostadas ao cano de gré e apanhou com um tiro no meio da coluna, na zona do cinto, e, portanto, havia o orifício de entrada e não havia o orifício de saída. E era preciso fazer autópsia para detectar o projétil, para se identificar a arma. Para cúmulo, o médico pede-me ajuda para a autópsia. E aquele moço não era um camarada qualquer. Tinha sido meu colega de camarata no Veracruz, no barco. O barco que vos levou para Angola. Durante os 9 dias de viagem, ele foi meu colega. Na camarata tinha 5 ou 6 soldados, ele era um deles. Era um rapaz de Hermesinde, trolha na vida civil, cozinheiro na tropa. A namorada dele tinha ficado grávida, era tecedeira na fábrica da Ariosa, de Manuel Pinto Azevedo, que foi nosso patrão. Já tinha a vida toda gizada. Quando saísse da tropa, ia pousar a colher de trolha e a talocha, ia tomar conta de uma tasca, ele cozinhava, a mulher saía da fábrica, servia à mesa, e foi o primeiro a morrer. E aquilo foi complicado, assistir à autópsia do meu camarada foi complicado. E o médico viu que eu não fiquei muito bem. Assistia a abrir o corpo com o bisturi, desde o fundo do externo até à pubis. Mas alguma vez tinhas assistido a alguma autópsia? Nunca, foi a primeira vez. A primeira e a última, não quero assistir a outra. Pois. Portanto, abriu aquilo, viu-se o intestino, o estômago, e aí deu-me uma certa agonia. O médico presenciou isso e disse-me, olha, vai buscar uma lata para darmos sumiço aos intestinos. E quando regressares, não entres sem eu te chamar, porque ele viu que eu não era capaz de assistir a mais. E lá fui à cozinha buscar uma lata de chouriços vazia. Cheguei lá ao sítio, na arrecadação onde estava a fazer essa autópsia. Fiquei à porta, quando ele me chamou, já o moço estava cozido. E numa coisinha ao lado tinha a bala. Estava alojada numa omoplata. E então, não estava cozido, não.
assisti depois à cozedura, porque estava ainda aberto, e eu ajudei a meter os intestinos e o estômago na lata, e depois fui despejar aquilo, abri uma cova, meti aquilo na cova, fui buscar gasolina, deitei-lhe o fogo, depois deixei que apagasse, tapei, pus uma pedra em cima para os animais necrófagos não irem desenterrar os restos, e pronto, e aí é que voltei e já estava o corpo cozido e a bala ao lado. E então eu pensei, epá, se a guerra é isto, eu estou tramado. Eu quero chegar a casa vivo. Tenho 2 anos para passar aqui. E então gizei um plano para passar o tempo do melhor modo e ajudar os meus camaradas a passar também o tempo. Eu levei para Angola tinta da China, lápis, guaches, papel, caneta, para desenhar. E desenhei, colaborei com uma revista de Luanda, a revista Notícia, fiz banda desenhada para um suplemento infantil, o Pica-Pau, fazia banda desenhada sentado na cama com uma prancheta em cima dos joelhos, e outros camaradas levaram violas, saxofones, acordeões. Cada um dentro da sua área. Cada um levou qualquer coisa, não é? E então eu fui ter com o capelão e propus-lhe fazer um jornal mensal e um conjunto musical. E porquê o capelão? Porque o capelão estava ali não só para prestar assistência religiosa, para dar missa, não. Ele estava ali também para manter o nível moral em alta. E eu fui propor-lhe otimizar o seu serviço. Eu disse-me logo, opa, boa ideia, vou já apresentar essa ideia ao comandante. Logo assim veio ter comigo, olha, o comandante aprovou, porreiro. Saí do sítio onde estava, de uma caserna junto à messe dos sargentos, e passei para o edifício do comando, e passei a pertencer à SEC-OP-INFO, Secção de Operações e Informações, Ação Psicológica, SEC-OP-INFO-AP. Nós estávamos a falar do teu início na guerra colonial em Angola, e tu estavas a dizer que para conseguires suportar uma guerra, foste para o SEC-OP-INFO. Exatamente. AP. Secção de Operações e Informações, Ação Psicológica. Pronto. E o que é que isso era, na realidade, concretamente? O que é que tu fazias concretamente nessa secção? Ora bem, eu fazia um jornal do batalhão e pertencia a um conjunto musical que foi formado nessa altura. Eu não tocava nada, nem campainhas de porta, no mato não havia campainhas de porta para tocar, mas fazia uma coisa que hoje está na moda, e na altura eu nem fazia ideia nenhuma do que estava a fazer, que era stand-up comedy. Fazia também ilusionismo, cantava, imitava o Carlos Ramos. Já tentei fazê-lo, não consigo, já não tenho cantar para isso, mas acho que imitava bem na altura. Qual era a canção do Carlos Ramos? Ramos? Não venhas tarde. Não venhas tarde. Tinha 2 colegas que tocavam viola, outro que tocava acordeão, outro tocava saxofone e outro bateria. E nós tínhamos lá uma bateria cheia de teias de aranha que estava lá arrecadada, limpámos aquilo e usávamos aquela coisa. Os outros levaram as violas, o saxofone e o acordeão para Angola, como eu levei pincéis, lápis, tinta da China, guaches, papel. E então, a partir daí, andámos a fazer espetáculos por todo o norte de Angola. Mas nos quartéis? Ou... Para a população civil e para a população militar. Íamos aos acampamentos, mas também íamos às vilas e aldeias e fazíamos espetáculos para toda a gente. É curioso que qualquer grupo de combate que saísse do acortelamento e entrasse na mata,
para operações militares, eram corridos a tiro. Havia sempre problemas. Uma vez eu estava na caserna, chega um Unimog, gente que vinha de uma operação, eu e os meus camaradas saímos da caserna todos aos saltos, contentes e alegres, e eles todos tristes, porque no Unimog traziam o cadáver de um camarada. Um camarada que morreu de acidente debaixo de fogo. Que é uma coisa, é um desperdício. Se a gente está na guerra, apanha um tiro, está na guerra, é normal. Mas estar na guerra, saltar do carro, abrigar-se debaixo do carro, e o carro está mal travado, passa por cima dele e esmago, é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. E então nós andávamos no mato a fazer esses espetáculos e, curiosamente, só quando eu estava a escrever as minhas memórias para este livro é que me dei conta disto. Se todos os grupos de combate saíam do acordalamento, eram atacados, nós andámos a maior parte do tempo no mato a fazer espetáculo e nunca recebemos um tiro sequer. Porquê? Por acaso? Na guerra não há acasos. Tudo tem uma causa. E então, só quando estava a escrever estas memórias é que me lembrei. Nós fazíamos espetáculos para a população civil. E na população civil estavam também povos autóctones que pertenciam aos grupos de guerrilheiros, aos grupos independentistas, os quais nós combatíamos. Mas naquele momento, aquelas tropas não os estavam a combater, estavam a alegrar a vida deles. Ora, eles não iam matar os palhaços. Portanto, vocês iam divertir a população civil e lá estavam todos. Incluindo eles, no fundo, os guerrilheiros. Nós não sabíamos quem eram eles. Exatamente, mas eles sabiam, iam matar aqueles que os divertiam. Mas eles sabiam quem éramos nós. Talvez por isso, eu não encontro outra razão, nunca tivemos problemas no mato a caminho dos vários destinos onde fazíamos espetáculos. Uma vez estávamos a fazer um espetáculo em Noki. Noki é uma vila na margem do rio Zaire, na altura em que o rio Zaire deixa de ser fronteira de Congo e Angola e passa a ser só congolês. Aí há uma povoação, Noki. Um dia estávamos lá a fazer espetáculo e eu estava a fazer um número de mímica. Estava a imitar uma senhora a tomar chá na confeitaria junto com uma amiga, cheia de tiques, comer com a boca fechada, tal, tudo. E depois em casa a tomar chá sozinha. A diferença é abissal. Eu estava naqueles preparos, portanto, uma coisa é mímica, sem som, e a certa altura houve-se uma rajada. E muita gente começa a levantar-se. Nós estávamos a fazer espetáculo no refeitório. E as pessoas começam a levantar-se. Então eu dou um grito: calma aí, todos sentados, ninguém mexe. Eu vim aqui tomar chá convosco e vocês tomam chá comigo. Não há guerra para ninguém. Ninguém se levanta. E todos se sentaram e estiveram ali até ao fim. Eu acabei de tomar o chá, saí de cena, entrar os meus colegas com as violas a fazer música e tal, e pronto, e não houve guerra para ninguém, de facto. E porquê é que eu fiz desse modo? Eu não tinha nada ensaiado nesse sentido. Mas havia uma coisa que eu sabia. A mim faltavam 2 meses para vir embora. E aqueles soldados que estavam ali sentados tinham chegado lá, vindos de Portugal, havia 2 meses. Eram maçaricos, aquilo que se chama maçaricos. Maçaricos. Qualquer ruído na mata é um terrorista para eles. E um sentinela, houve um ruído qualquer, se quer uma pacaça a passar, ou que é tal, e manda tiros. E então, não houve, entretanto, os oficiais lá do sítio puderam-se a mexer, foram ver o que é que se passava, não se passava nada, pronto, e o espetáculo continuou. Depois foi curioso eu ouvir na caserna, quando fomos dormir,
os fulanos a dizer: e reparaste naquele velhinho que veio só tomar chá connosco? E pá, aquilo é que é calma. Hein? É calma, é. O problema é que não me apetecia nada apanhar um tiro naquela altura. Se tivesse que apanhar um tiro, que fosse no princípio, porra. Agora falta de uns para ir embora. Era um desperdício. Não pode ser. E então, assim foi a nossa vida, e eu enquanto membro da ação psicológica, também fiz uma coisa. Uma vez foi apanhado um homem, um negro, na mata, numa operação feita por uma companhia do meu batalhão, uma companhia operacional. Tinha um capitão que era um bocadinho para o chanfrado, era o capitão Guiné. Guiné era apelido autêntico dele, fazia parte do nome dele. E o capitão Guiné era um capitão. Todos os soldados da companhia dele o adoravam. Aquele capitão era um deus para eles. Ele era de Coimbra, e o sítio onde ele estava, o cortelamento dele era numa povoação chamada Mocenga, e então ele colocou... Havia um riachozinho antes de chegar ao cortelamento, ele colocou na ponte sobre o riacho, Ponte Santa Clara. De Coimbra. No rio, a tableta Rio Mondego. Havia um morro no cimo. Santa Clara. O Choupal. O Choupal. Portanto, ali era uma miniatura de Coimbra. Era uma Coimbra dos pequeninos. Exatamente. E então esse capitão, quando ia para uma operação, não levava a arma de guerra que lhe estava distribuída. Levava uma arma de caça. E era com a arma de caça que fazia a guerra. E um dia, numa operação, ele pressentiu uma moita a mexer, e ele pensou que era um animal que estava ali. Vira para lá a arma, pá, que dá um tiro. E o animal disse: ai! Era um animal que falava. Era uma pessoa. Ora bem, era um senhor que andava fugido a todas as fações da guerra. Porque quando lá cheguei... Era branco? Não, era negro. Quando eu lá cheguei, em 65, a guerra tinha começado havia 4 anos, foi em 61. E naquele tempo ainda havia gente fugida no mato às várias fações. Porque havia a UNITA, havia o MPLA... FNLA? A UNITA ainda não havia. Não, era o MPLA, FNLA. Era a UPA, não é? Era a UPA e o MPLA. Era isso. E, para além disso, havia também o exército português. Exatamente. Que também encontrava um negro é terrorista e vai disto. Lógico. Então, havia gente fugida na mata a todos. E aquele homem pertencia a um desses grupos que andava fugido a toda a gente. Portanto, ele foi o tiro acertou-lhe num braço, não causou grande dano, mandaram para o hospital de Luanda, o hospital militar, foi tratado, regressou outra vez ao UCA, o sítio onde estávamos, e foi apresentado ao homem da roça, que era o dono do UCA, um tal Acácio Cunha, que era o dono daquela região toda, e o Acácio Cunha reconheceu, tinha sido funcionário dele, tinha desaparecido em 61 quando aconteceram lá as coisas terríveis, e então ele andava fugido no mato a todas as fações, não é? E tinha a família dele, mulher, primas, cunhadas, irmãos e tal, filhos, sobrinhos e tal, estava tudo fugido e escondido na mata. E havia que ir à mata recuperar essa gente. E um dia vou entrar no edifício do comando e está um Furriel com um lápis na mão e uma folha em branco, olhar para o papel onde tinha escrito UCA, tantos de tal, já não me lembro a data. Quando me vê entrar, diz: "Oh, Varela, ainda bem que chegaste." Agora, é curioso que o livro titulo 191 porque era o meu número. Toda a gente tinha um número. Só que a mim ninguém me chamou pelo número, sempre me chamaram por Varela.
acontecia, não sei porquê, mas sempre fui chamado por Varela, nunca por número. Havia outros que também, a malta do conjunto, era o Hamilton, o Luís, o Américo, esqueci agora o nome do baterista. Ou seja, a malta que divertia era toda chamada pelo nome. Era tudo pelo nome. O outro era o Luís Patrão, o homem da bateria. E então o Forel disse, Varela, ainda bem que chegaste, porque tenho que escrever uma carta. Se tu és capaz de fazer o jornal, também és capaz de fazer uma carta. Então contou-me uma história desse negro que se chamava Pedro Bravo. E era preciso fazer uma carta para deixar num local que ele explicou qual seria, para a família e os amigos verem a carta, lerem e entregarem-se à tropa. Na convicção, e convicção real, de que seriam bem tratados. E eram. E então eu escrevi a carta, fingindo que era o Pedro Brava que me estava a deitar. Dizendo que ele estava foi bem tratado no hospital, deram-lhe um tiro porque não sabiam quem era, né? Foi bem tratado no hospital, que lhe deram uma casa e deram-lhe um sítio para dormir, vestimos-lo, damos-lhe roupa, o terreno para cultivar, ia comer à nossa cantina, tratava o Capitão por tu, andava sempre com ele, tudo maravilha. E então, escrevi a carta foi colocada lá num certo sítio, colocada com um espeto de ouriço cacheiro, um espeto enorme, num cartão pendurado numa árvore no cima do morro, que via-se ao longe, e dizíamos que no dia não sei quantos íamos passar por lá. E eles só tinham que, as pessoas que estivessem lá para ser recolhidas, só tinham que levantar os braços quando nós estivéssemos a chegar, para nós sabermos que eram amigos. E nós íamos lá buscá-los. E assim foi. Quando fomos lá buscá-los, estavam principalmente mulheres e crianças. Os homens não vieram, porque não tinham a certeza se aquilo que o Pedro Bravo tinha escrito estava verdadeiro. Exatamente. Mas mulheres e crianças estavam lá. Então levantaram os braços. Mulheres que eram meio vestidas de roupa e meio vestidas com folhas de bananeira, porque não tinham roupa. Os putos nus. Putos que nunca tinham visto um branco. Alguns tinham 4 anos, portanto nasceram lá, nos antigos vestiam branco e perante nós gritavam, aqui, éramos monstros para eles. E depois recuperámos e tal, e pronto, ficaram a viver lá. Mais tarde o Pedro Bravo voltou lá, já sozinho, e trouxe outros com ele, já homens que já sabiam que o Pedro Bravo não estava a mentir. A carta que estava lá não era mentirosa. E pronto, portanto, esta ação psicológica eu achei importante. Embora não adiantasse nada, porque evidentemente aquela terra não era nossa. O destino da Angola tinha que ser a independência, não podia ser outra, não podia ser outro destino. Mas de qualquer modo, eu entendia que o meu comandante, o Tenente-Coronel José Pires Simões, era mais um comandante de uma ONG, de uma organização não governamental e de paz, do que de um exército bélico. É verdade que ele estava ali para fazer guerra. Ele não podia furtar-se à guerra, não é? Mas sempre que ele podia, ele tratava mais da paz do que da guerra. Porque, embora houvesse esta diretriz, digamos, do exército para que se recuperasse do mato populações deslocadas, nem todos os batalhões tinham isso em consideração. E o meu batalhão tinha. O meu comandante tinha isso como missão a cumprir. Portanto, eu também tive a sorte de estar num batalhão desses. Exatamente. E então, o facto, até ao final, sempre fizeste parte da... Sim,
dessa secção que, no fundo, divertia as pessoas. Do Conjunto dos Galos, exatamente. Para passar o tempo. E também fizeste um jornal, uma revista. Sim, o jornal é Capoeira, porque... A Capoeira. Porque Porquê é que se chamava Capoeira? Os batalhões tinham todos um animal agarrido. Havia os panteras, os búfalos, os tigres. E nós éramos os galos. E então, daí o nome A Capoeira. Daí o nome Capoeira, A Capoeira. Pronto, que era o sítio onde os galos se refugiam. E o batalhão era conhecido pelo Batalhão dos Galos e, curiosamente, o comandante também era um gajo patusco, porque encomendou-me um logotipo, uma roda, propus uma roda com um galo. E depois, o fundo dessa roda é um círculo. O galo era amarelo. E o fundo do círculo representava uma companhia. Eram 4 companhias. Tínhamos um vermelho, outro azul, outro verde, outro preto. O preto era a CCS, Companhia de Comando de Serviço. O vermelho era uma outra companhia qualquer. O azul era outra. E o verde era outra. O verde parece que era 1467. Mas agora não sei bem de cor o número, nem interessa. O curioso é que, pronto, eu pintei isso nos jipes ao lado do Paralamas, nas Mercedes em cima do capô, nas Morris, nos Unimogs também em cima do capô e tal. Mas sempre que uma viatura nossa fosse a Luanda, a Polícia Militar via aquilo, era contra as regras, quartel-general. E pintavam com o verde danato em cima os carros que iam a Luanda vinham sempre sem o galo. Quando chegavam, o comandante, Varela, pinta mais galos. Passou para ti passou sempre a ser um trabalho de tal maneira que, quando eu sabia que vinham camaradas de Luanda, eu já estava com os moldes e as latas de tinta à entrada da vila à espera que eles chegassem. Eles chegavam assim, olha, vai já para a oficina, pintavam os galos. Muitas vezes ia para o mato com latas de tinta, a mando do comandante, para pintar em rochedos, em árvores, caules de árvores e tal, pintar um galo e o Marte em 1869. Para toda a gente saber que nós passámos aqui. Portanto, até se dizia, pá, nós quando fomos embora, tu estás tramado, tens que ter um andaime para pintar galos no casco do barco. Ou seja, a tua guerra, a partir de determinada altura... Era uma festa. Sim, era uma festa. Continuaste a fazer a stand-up comedy. Exatamente. Que não era assim chamada só mais tarde, quando tu viste, tu deves ter ficado admirado quando viste mais tarde eles sozinhos em cima de um palco contar anedotas, chamar aquilo stand-up comedy. Depois, quando ouvi malta muito novinha a fazer stand-up e a dizerem que eram pioneiros de stand-up, eu caguei-me a rir. Não sabem que na década de 60 eu fazia a mesma treta no mato de Angola. E já fazias cá antes de ir para lá? Cá na tropa. Antes sim, na tropa. Exatamente. É verdade. Na tropa, a tropa acabou, vieste. Foi. E vieste. Que era aquilo que tu tinhas medo que não acontecesse. Exatamente. Já agora devo dizer-te que quando eu regressei, eu fui rendido, o meu batalhão foi rendido quando eu estava em Santo António do Zaire. E o batalhão que me foi render, um batalhão tem 4 companhias, e a companhia do batalhão que me foi render tinha, porque nós fizemos um espetáculo para os militares que nos foram render. Fizemos um espetáculo para eles. E de entre eles havia um que participou nesse espetáculo cantando e tocando viola, cantando músicas espanholas. Ninguém sabia quem o moço era. Hoje toda a gente o conhece por Paco Bandeira. O Paco Bandeira. Então, foi-me render a Santo António do Zaire. É verdade. O Paco Bandeira, muito conhecido, na altura não era. Não era.